Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Eu estou com meu guia de estudos aqui em mãos e estamos falando de apologética neste trimestre e chegamos ao estudo de número 8, cujo título é uma pergunta. É dito assim: por que Cristo é diferente? E qual que é a ideia aqui? Muitos olham para as figuras religiosas importantes e dizem assim, olha, Buda foi um grande mestre, Maomé foi um grande líder, e nós poderíamos citar vários exemplos aqui, até que chegam em Jesus e dizem também de Jesus o mesmo, olha, foi um grande líder, foi um sábio, merece ser respeitado. É verdade que Jesus foi sábio, que foi um líder que merece ser respeitado, porém a reivindicação de Jesus é muito maior do que isso. E é isso que faz com que Cristo seja diferente. É o tema que nós vamos estudar aqui na sequência. Então, convido você a me acompanhar no mapa mental. E a primeira coisa que eu vou fazer é me referir aos comentários que vocês deixaram nos vídeos passados. Na lição que falou sobre o budismo, eu mencionei ali num tópico final da lição sobre a distinção entre a meditação cristã e a meditação oriental. Eu disse que isso era um conteúdo para outro vídeo, eu fiz referência a um outro livro e muitos de vocês pediram, olha, faça um vídeo sobre isso, poste o vídeo aqui de leitura do livro. E eu postei, ó. Esse vídeo aqui, meditação cristã versus meditação oriental. Mas a maioria de vocês que pediu o vídeo não assistiu, ficou um vídeo em baixa. Então, você que tem interesse nesse conteúdo, olha, o vídeo já está no nosso canal há 15 dias aproximadamente e eu vou deixar novamente o link dele na descrição desse vídeo aqui para você consultar. Eu também quero fazer referência a alguns comentários do vídeo anterior, que foi o vídeo sobre islamismo. E ao falarmos sobre islamismo, um dos principais pontos que a gente tocou é que no islamismo Deus é um uno absoluto, ao passo que o cristianismo tem a ideia de trindade, tem a ideia de unidade composta. E nesse contexto apareceram vários comentários, eu quero destacar alguns aqui. O Bruno Lacerda disse assim, quando colocam Jesus como segunda pessoa da Trindade, vocês colocam ele em uma posição rebaixada. Ele é a manifestação física do Pai, sendo um com ele, portanto, há um só Deus. Olha, Bruno, eu vejo diferente. Quando nós usamos a nomenclatura primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da divindade ou da trindade, a referência é meramente a fórmula trinitária que aparece nos evangelhos. Aqui eu destaquei o texto de Mateus 28:19, que são as próprias palavras de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nas próprias palavras de Jesus, existe uma sequência, uma ordem numérica. O Pai, primeira pessoa, o Filho, segunda pessoa, e o Espírito Santo, terceira pessoa. Então, essa não é uma ordenação em ordem de importância, por exemplo. Essa é a ordem que aparece na fórmula trinitária dos evangelhos. Então, dizer que Jesus é a segunda pessoa da Trindade é apenas uma referência a essa ordem. Não é diminuí-lo em nada. Até porque, em todos os credos cristãos trinitários, mesmo aqueles mais antigos, dos primeiros séculos do cristianismo, a ideia de trindade é sempre exposta como as três personalidades da trindade, possuindo uma mesma essência divina, o mesmo poder, a mesma eternidade. Então, essa construção, eu vou discordar de você, ela em nada constitui uma posição rebaixada de Jesus. Ok? E aqui, se vocês quiserem um vídeo sobre Trindade, eu informo que nós já gravamos isso há cerca de uns 2 anos. Foi naquela lição Identidade. E houve um estudo chamado A Divindade Triuna. Também vou deixar esse vídeo na descrição para quem quiser se aprofundar ou para quem quiser relembrar esses conceitos. Tudo bem? Um outro comentário foi esse aqui, ó. Deixa-me ver o nome aqui, João Marcos. O João Marcos disse o seguinte, olá, amigo Timóteo, então, sobre o assunto da pluralidade que temos na criação, ouvi dizer que no hebraico, plural é a partir de 3 e não de 2, como conhecemos aqui. João Marcos, eu quando li o seu comentário pela primeira vez, eu demorei a entender. Eu não captei o que você estava dizendo, pois plural é sempre mais de uma unidade é sempre plural. Mas refletindo, eu acho que eu entendi o que pode ter acontecido. Veja,
quando a gente vai estudar hebraico, nos manuais de gramática, nos cursos, geralmente aparece as seguintes informações. O hebraico tem 3 formas numéricas, o singular, o dual e o plural. Então veja aqui no português, que é a língua da maioria aqui dos participantes do canal, a gente tem apenas 2 formas, a forma singular e a forma plural. No hebraico existe, além de singular e plural, existe o dual. Então nós temos aqui singular para uma coisa, a forma dual para as coisas que aparecem em par na natureza, por exemplo, 2 olhos, 2 mãos, e a forma plural para mais de uma coisa. O que pode ter acontecido para essa informação chegar a você, que plural seria 3 e não 2. Pode ser que ao olhar essa sequência aqui, olha, o hebraico tem 3 formas numéricas. O singular é 1, fácil de entender. Dual é 2, fácil de entender. Ora, se o plural está depois do dual, então o plural deve ser 3. O que pode ter acontecido é que talvez a pessoa que transmitiu essa informação para você interpretou dessa forma. Mas não, isso não é verdade. Mesmo 2 elementos já são plural no hebraico. Tanto é, olha o exemplo que eu anotei aqui. Singular, uma coisa só. Exemplo, bait, uma casa. Agora no dual, vamos imaginar o exemplo dos olhos. Os olhos vêm, pela natureza, eles vêm em par. Então, ain, um olho, einaim, olhos. Por que a categoria dual ela é destacada? Porque ela tem uma modificação maior na forma da palavra, como você pode ver aqui. Agora, veja o plural de casas. Casa no singular, bait, e casa no plural, batim. Casas. Podem ser 2 casas, é batim. Podem ser 3 casas, é batim. Podem ser 20 casas, é batim. Então, note que, em resumo, no hebraico, sim, plural é mais do que 1. Existe a forma dual para as coisas que vêm em par na natureza, principalmente as partes do corpo. 2 olhos, 2 mãos, 2 pernas e assim sucessivamente. Mas o plural é sempre para mais de uma coisa, ok? Então, esse entendimento aí que o plural seria só a partir de 3, ele não está tecnicamente correto. Vamos passar aqui para o último comentário, e esse último comentário é contrastando uma ideia do islamismo com a revelação da Bíblia. O José Ricardo de Souza disse assim: Jesus disse que é Deus e Salvador. Os muçulmanos não acreditam, mas acham que ele foi um grande profeta. Mas como pode ser um grande profeta se ele mentiu? E o Cláudio Almeida falou algo parecido. Se Jesus é apenas um profeta, então é profeta mentiroso, pois ele afirmou ser Deus. Veja, a lógica de vocês está correta, porque vocês estão olhando para o texto bíblico e para a fala do islamismo. Porém, essa não é a lógica do islamismo. O islamismo vai falar o seguinte: esse texto que constitui o Novo Testamento de vocês não é um texto digno de crédito. Ele é um texto corrompido, porque o texto verdadeiro que deveria ser preservado pelos cristãos foi o evangelho que foi revelado a Jesus. Lembra que eu expliquei isso no vídeo passado? Esse evangelho revelado para Jesus teria se perdido e os 4 evangelhos do Novo Testamento seriam uma deturpação, então, da pregação de Jesus. Então, note que os 4 evangelhos que afirmam a divindade de Jesus, ou que relatam Jesus afirmando sua própria divindade, não são um texto aos quais os muçulmanos atribuem crédito. Então, do ponto de vista, essa dicotomia que vocês levantaram aqui, ela não existe para os muçulmanos. Tudo bem? O raciocínio de vocês está correto, mas não é dessa forma que os islâmicos raciocinam. Tudo bem? Bem, esses aqui eram alguns comentários dos vídeos anteriores e após ver isso, agora sim, nós vamos para o nosso estudo da lição. Lição de número 8, por que Cristo é diferente? E qual que é a visão geral do que nós vamos ver aqui? Essa lição, esse estudo tem o propósito de demonstrar a singularidade absoluta de Cristo em comparação a todos os outros líderes religiosos da história. A tese principal é que Jesus não é apenas mais um mestre espiritual, mas é o próprio Deus encarnado. E como isso vai ser demonstrado? Com evidências históricas e proféticas que sustentam essa afirmação de Jesus da sua divindade e também os relatos dos seus discípulos sobre ele. Então, a grande ideia é: Jesus não é um grande mestre como Buda, Jesus não é um grande líder como Maomé, Jesus não é uma figura religiosa importante como Krishna, Jesus é o Deus encarnado. Ele arroga para si uma posição muito superior à de qualquer outra dessas figuras históricas e religiosas. Apesar disso,
a visão de Jesus como um grande mestre ou como um sábio da antiguidade, ela é cada vez mais popular. Sabia disso? Eu trouxe aqui uma estatística que eu achei assim chocante. Essa estatística, esse resultado vem de uma pesquisa estatística feita no ano passado, 2025, nos Estados Unidos, por esse instituto aqui, ó, Lifeway Research. E eles entrevistaram aqui mais de 3.000 pessoas, 3.001 pessoas, e a partir dessa amostra eles projetaram o pensamento do cidadão americano acerca de Jesus. E olha qual era a questão aqui. A questão posta em pesquisa foi: Jesus foi um grande mestre, mas não era Deus. Um pouco menos de 50% dos cristãos dos Estados Unidos disse não, essa afirmação está errada. Agora, mais de 50% dos cristãos dos Estados Unidos disseram concordar com essa afirmação em algum grau. Jesus foi um grande mestre, mas não era Deus. Então veja, os Estados Unidos, que é um país cristão, que tem um protestantismo relevante, o resultado dessa pesquisa, extrapolando ali as 3.000 pessoas que responderam para a população em geral, nos apresenta essa estatística assustadora. Mais da metade dos cristãos dos Estados Unidos não acreditam que Jesus era Deus. Não é chocante? Sim. E nós temos que nos perguntar aqui, ó, por quê? Por que isso? Por que a visão de Jesus como grande mestre ou sábio é tão popular? E a resposta principal aqui, esta visão, ela evita compromisso. Porque eu posso admirar os ensinos de Jesus. Olha o sermão da montanha, que bonito, um sermão de tolerância, um sermão de amor ao próximo, um sermão de convivência plural, um sermão de não violência. Isso é interessante, isso é admirável por todos, independente da cultura e da religião. Agora, se eu digo que Jesus é Senhor, se eu digo que Jesus é Deus, a implicação é: eu não vou apenas admirar os seus ensinos, eu vou ter de me submeter totalmente a ele e dizer, como disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então, quando eu digo que Jesus é apenas um grande sábio, um grande professor, eu não preciso de confrontação do pecado e nem de arrependimento. Eu apenas admiro Jesus como um professor tão interessante, alguém que contou histórias tão profundas. E conectado a esse ponto, essa ideia de Jesus apenas como um sábio, como um grande mestre, ela também permite o relativismo religioso, que é uma das marcas da nossa cultura ocidental pós-moderna, em que existe uma ênfase muito grande na sua verdade, na minha verdade, não na verdade como algo universal e aplicável em todas as épocas para todas as pessoas. Não, o que importa agora é a experiência subjetiva. Ela importa mais do que as reivindicações objetivas de uma verdade absoluta. Então, essa cultura faz com que as pessoas tendam a ver a Jesus apenas como um grande ensinador. Porque se eu disser que Jesus é Deus, daí eu já me complico, porque se ele é Deus, ele é o único caminho para chegar ao Pai, como diz o nosso texto-chave aqui. E se ele é o único caminho para a redenção humana, então as outras religiões são erradas. Mas se eu disser que as outras religiões são erradas, eu estou propondo uma verdade objetiva e absoluta, e daí isso já não se alinha com os pressupostos culturais da nossa pós-modernidade. Então, tudo isso está envolvido nesse movimento de ver Jesus apenas como um sábio, um líder importante, mas não como Deus. Dessa maneira, Jesus é visto como um sábio entre muitos, não o único caminho. Suas ideias podem ser complementadas com os ensinos de Buda e Krishna, por exemplo, pois todos eles tiveram alguma ideia inteligente, todos eles têm algo interessante, alguma ideia bonita para compartilhar. Jesus é só mais um nesse conjunto de grandes homens da história. Então, essa é a tendência da nossa geração. Agora, a lição quer nos ensinar a pensar e a raciocinar sobre como nós podemos responder à alegação de que Jesus foi apenas um sábio do passado. Como que eu vou lidar com isso, com essa tendência que nós acabamos de ver? E a lição aqui vai apresentar 3 frentes para nós lidarmos com essa ideia de Jesus apenas como um sábio. A primeira delas é olharmos para as profecias cumpridas, as profecias bíblicas, depois o trilema de C.S. Lewis e, por fim, os testemunhos históricos. Então, dessa maneira, com esses 3 elementos, nós vamos ver que admirar Jesus como apenas um grande professor, um sábio, um líder importante, é algo que não é sustentável
do ponto de vista lógico, do ponto de vista intelectual. Tudo bem? Então vamos aqui ao primeiro dos elementos. Então, retomando aqui, como responder à alegação de que Jesus foi apenas um sábio do passado? A nossa primeira resposta vai passar pelas profecias cumpridas, pelas profecias bíblicas. Como assim? Se nós formos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que séculos antes de Jesus foram feitas predições e essas predições se cumpriram em Jesus. Vamos citar aqui, por exemplo, Miqueias capítulo 5, verso 2, é o texto que diz onde o Messias deveria nascer. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aquele que é eterno porque vem desde a eternidade, deveria sair de Belém Efrata. Aqui é o local do nascimento de Jesus. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos que no domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, de que maneira? Montado em um jumentinho, cria de jumenta. Então, nós temos o local do nascimento de Jesus, nós temos o modo pelo qual ele é aclamado rei, ele é aclamado rei quando está montado num jumentinho. O que mais nós temos aqui? Vou pegar Isaías 53, o capítulo todo fala sobre Jesus, mas eu vou destacar aqui apenas um verso. O verso 9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Jesus não era de família rica, Jesus não tinha patrimônio, não obstante, ele foi guardado no sepulcro de José de Arimateia, um homem rico. Por isso que se diz, mas com o rico esteve na sua morte. Mais uma profecia que se cumpre em Jesus. Nós podemos citar aqui o Salmo 22, que diz o seguinte: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Aqui é uma referência à crucificação, que cravava as mãos e os pés do executado. E aqui é interessante que esse salmo, ele é muitos séculos anteriores ao Império Romano, que popularizou esse método de execução, que é a crucificação. Então, o salmo aqui está falando de uma realidade que nem existia quando o salmo foi composto, mas existiu e estava bem popular nos dias de Jesus. Então, nós poderíamos listar aqui mais alguns textos, mas a ideia ficou clara. As profecias do Antigo Testamento, elas encontram o seu cumprimento em Jesus. E agora, dessa lista de profecias, a mais importante é esta aqui de Daniel 9, versos 24 a 27. Esse texto é chamado de a profecia das 70 semanas. Então, nós vamos lê-lo e nós vamos dedicar alguns minutos a mais de atenção para ele. O que diz o texto? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Agora preste atenção no verso 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Porque esse texto, ele é mais interessante, ele nos chama mais a nossa atenção nessa investigação aqui sobre a divindade de Jesus. Porque esse texto nos dá um dado muito objetivo, que é um número, que é uma medida de tempo. Aqui o texto diz que até o ungido, ou seja, até a manifestação do Messias, do Cristo, iriam passar 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas passariam até a manifestação do ungido, do Messias. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então, olha que interessante. Essa profecia fala do aparecimento do ungido e da morte do ungido. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas.
Agora, o que o ungido faria? Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E a sua sensação pode ser assim, olha, texto difícil, eu nunca lidei com esse texto antes, eu não consigo entender. Se eu li e não entendi, como é que isso pode ser um texto relevante para provar a messianidade e a divindade de Jesus? Ora, se nós entendermos esses elementos, nós veremos que esse texto é o texto mais forte que existe. Esse é um grande fundamento para a nossa fé cristã. E eu quero fazer aqui com você uma comparação entre esse texto de Daniel 9, 24 a 27 com os textos que nós lemos anteriormente. E eu quero chamar você para perceber uma coisa. Os argumentos anteriores, eles não são absolutos. O que eu quero dizer com isso? Não me interprete mal, eu não estou criticando o texto bíblico inspirado. Eu não estou falando contra os profetas, de maneira nenhuma. O que eu estou querendo demonstrar é que o tipo de profecia que nós lemos antes, ela é diferente deste tipo de profecia que nós lemos aqui em Daniel 9. Por quê? Vamos voltar aqui. Olha, o primeiro texto, Miqueias 5, verso 2, que fala que o Messias nasceria em Belém. Poderia haver várias outras crianças nascendo em Belém que arrogassem o título de Messias para si. Não poderia? Sim, poderia. Entrar montado em Jerusalém com um jumentinho. Outros líderes importantes, líderes populares, poderiam fazer isso? Poderiam. Ser enterrado na tumba de um homem rico mesmo sendo pobre. Seria possível falsificar isso? Sim. Imagine que algum outro pretenso Messias, ele morresse e os seus seguidores olhassem para as profecias do passado e pensassem assim, olha, vamos mostrar que ele cumpriu as profecias, nós vamos juntar dinheiro aqui e providenciar um sepulcro num lugar nobre para ele, assim nós vamos cumprir. Isso em tese poderia ser feito. Note o que eu estou fazendo aqui. Eu estou raciocinando como um cético para mostrar a relevância da profecia das 70 semanas. Da mesma forma aqui, em Salmos 22, quantos outros pretensos messias não foram também crucificados? Nós temos outros casos. Então note que para essas profecias que nós lemos anteriormente, poderia ser suscitada uma série de dúvidas, poderia ser várias vezes perguntado se aquilo não foi uma coincidência. Mas quando nós vamos para a profecia das 70 semanas, isso muda. Os argumentos anteriores do cumprimento das profecias anteriores não são absolutos nesse sentido que eu acabei de falar. Mas a profecia de Daniel 9, versos 24 a 27, ela é incontestável. Tanto é incontestável que os judeus, posteriores à morte de Jesus, lançaram uma maldição sobre quem tentasse fazer o cálculo aqui das 70 semanas. Isso aparece no Talmud babilônico e é dito o seguinte: Rabi Shamuel bar Namani diz que o Rabi Yonatan disse que aqueles que calculam o fim dos tempos sejam amaldiçoados. E aqui sim, eles estão falando de Daniel 9, 25. Isso está na sequência do texto do Talmud. Eles devem ser amaldiçoados quem tentar fazer esse cálculo, pois diriam, quando o fim dos tempos que calcularam chegasse e o Messias não viesse, que ele não virá mais. Então, nós temos esse Rabi Yonatan no 2º século depois de Cristo e o Rabi Shamuel bar Namani no 3º século depois de Cristo. Então, o cristianismo está se expandindo e o judaísmo tem de dar uma explicação para isso. E o que eles fazem, bem, não é para estudar essa profecia aqui que fala do tempo exato do aparecimento e da morte do Messias. Porque quem quiser calcular isso, nós lançamos uma maldição sobre ele. E por que fizeram isso? Porque a evidência das 70 semanas é incontestável. Esse é o maior argumento, é o mais forte argumento acerca da messianidade de Jesus. Bem, talvez você não esteja muito familiarizado com a profecia das 70 semanas, então eu quero dar uma rápida explicação para você. A minha explicação, na verdade, não é exatamente uma explicação. Eu vou dar a interpretação para você, porque se nós fizéssemos aqui um comentário, uma explicação ao texto, nós precisaríamos de mais de 1 hora só para isso. E nós não temos esse tempo aqui. Mas fique tranquilo, eu vou indicar um vídeo muito completo sobre isso para vocês logo em seguida. Nós geralmente tratamos da profecia das 70 semanas
apresentando aqui um gráfico como esse. Então, nós vamos olhar o gráfico e, ao mesmo tempo, ler o texto. Então, o texto começa assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, aqui nós temos um arco que mostra esse período de 70 semanas. O que são 70 semanas? Bem, no estudo da profecia, um dia profético equivale a um ano literal. E quantos dias existem em 70 semanas? Ora, cada semana tem 7 dias. Se eu fizer a multiplicação de 70 vezes 7, o resultado é 490. Então é por isso que aqui no gráfico, as 70 semanas são equivalentes a 490 dias proféticos ou 490 anos literais. Então, o período dessa profecia é de 490 anos literais. Então, vamos para o verso 25 aqui. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Por que Jerusalém precisava ser restaurada e edificada? Porque os babilônicos a destruíram. Você se lembra disso? A história do profeta Daniel, a história do profeta Ezequiel, se passa após a destruição de Jerusalém. Então, a cidade precisava ser reconstruída, restaurada. Esse, então, será o marco, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E qual data é essa? Veja aqui no gráfico, o ano 457 antes de Cristo. Então, lendo novamente o verso 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, vamos com calma. Até que o ungido, ou seja, o Messias, o príncipe, se manifestasse, iam passar 7 semanas e 62 semanas. Quanto é 7 mais 62? 69. Então, o que o texto está dizendo? Passariam 69 semanas de anos e então o Messias se manifestaria. E a trajetória do Messias ocorreria então nessa última semana, na semana de número 70. O que está acontecendo aqui nesse período de 7 semanas e 62 semanas? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora o verso 26. Depois das 62 semanas, ou seja, na última semana, porque o período está dividido, a primeira porção 7 semanas, a segunda porção 62 semanas, 62 mais 7 é 69, então só falta a última semana. Então, depois das 62 semanas, ou seja, no último período de tempo da última semana, será morto o ungido, o Messias será morto e já não estará. Ou seja, em algum momento dos últimos 7 anos dessa profecia, o Messias seria morto. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, esse período de 69 semanas, que corresponde a 483 anos literais, ele vai até no ano 27, que é o momento de aparecimento do Messias. O que nós temos no ano 27? Nós temos o batismo de Jesus. Lembra do episódio de João Batista batizando Jesus? Pois é exatamente depois das 69 semanas, no início da última semana profética. E agora, quando que vai ocorrer a morte do ungido? A profecia não falou da morte do ungido? Vamos ver aqui o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, olha aqui, esse gráfico menor aqui, ó, é a última das semanas, a semana de número 70. Nós já vimos que essa semana profética se inicia com o batismo de Jesus e o texto acabou de dizer agora que na metade da semana o ungido seria cortado. Então, se é na metade da semana, tem de ser 3 anos e meio depois do ano 27. 3 anos e meio depois do batismo de Jesus, ocorre a sua morte. E é exatamente isso que acontece. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Não é isso que aconteceu? Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado, simbolizando que o serviço ritual que aconteceria ali já não fazia mais sentido, porque o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro de Deus foi morto para perdão dos pecados do mundo inteiro. Então, o que nós temos aqui na profecia das 70 semanas? Nós temos uma predição do aparecimento de Jesus e de sua morte. Esses dois momentos aqui, eles precisam acontecer num período de tempo matematicamente determinado. É por isso que a profecia das 70 semanas é tão forte, porque se eu provo que o livro de Daniel foi escrito
antes de Jesus, e eu faço os cálculos matemáticos que me conduzem até o ano 27 para o batismo de Jesus e até o ano 31, que é o ano da morte de Jesus, então eu não dependo de uma avaliação subjetiva, porque o cálculo matemático é objetivo. Ele pode ser feito e compreendido por qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer cultura. Basta que a pessoa faça o cálculo matemático. Então, esse é o mais forte argumento para a messianidade de Jesus. Isso é para converter os céticos, porque, sabendo que o livro de Daniel é anterior ao período de vida de Jesus e fazendo os cálculos matemáticos e mostrando que isso aconteceu com uma precisão matemática, o argumento é insuperável. É impossível contrariar esta evidência profética e matemática de Jesus como ungido, o Messias da profecia. Então, você precisa estudar esse assunto. O que eu fiz aqui não foi uma explicação. O que eu dei aqui foi apenas a interpretação pronta. Mas quero deixar sugerido aqui para você, este vídeo aqui, nós temos um vídeo no canal exatamente sobre isso. O nome desse vídeo é A Matemática da Salvação, as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8 e Daniel 9. Você pode acessar, o link está aqui, vou deixar também na descrição do vídeo. Agora veja, você não vai entender esse assunto dedicando 15 minutos para ele. Não, você vai precisar dedicar alguns dias da sua vida para esse assunto. Você vai precisar de um certo afinco, porque isso vai exigir do seu raciocínio. É uma coisa difícil a ponto assim, eu preciso ser um doutor em teologia para entender. Claro que não. A Bíblia foi escrita para pessoas simples, para que todos entendessem. Isso não quer dizer que você não vai precisar fazer algum esforço. Esse assunto, sim, vai precisar de investimento de tempo, de energia intelectual, mas com algumas horas, alguns dias, você vai conseguir, sim, se inteirar desse assunto. Esse vídeo aqui tem cerca de 1h45 de duração. Então não é um vídeo que dá para ver rapidamente, não é um vídeo que dá para ver na velocidade 2x. Você vai ter que ver com calma, ter um caderno, fazer anotações, comparar uma passagem com a outra, mas a questão é, se esse é o mais forte argumento da messianidade de Jesus, vale ou não vale investir tempo nisso? É claro que vale, e o convite aqui está lançado. Então, após acabar este vídeo, vá lá para a matemática da salvação e dedique o seu tempo para entender como a profecia das 70 semanas de Daniel 9 prova de maneira inequívoca a messianidade de Jesus. Tudo bem? Meu principal apelo é, dedique algumas horas para estudar esse tema. Se você entender o mecanismo da profecia funcionando, isso vai mudar a sua vida, isso vai dar a você mais ânimo, mais confiança, mais alegria, mais certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, portanto, tudo que ele prometeu se cumprirá. Muito bem, visto esse ponto aqui, nós então completamos o primeiro dos argumentos. Do que exatamente nós estamos falando? Lembra que a nossa questão é como responder à alegação de que Jesus foi apenas um sábio do passado? A primeira resposta é pelas profecias que foram cumpridas. E agora, a segunda forma de responder a isso é pelo trilema de C.S. Lewis. A lição falou rapidamente sobre isso aqui na parte de domingo, porém o trecho da citação de C.S. Lewis que aparece aqui, ele é muito curto. Então talvez você lendo apenas aqui a parte de domingo, você não consiga captar qual é o argumento que ele está desenvolvendo. Para isso, nós fizemos toda a estrutura aqui para que você entenda perfeitamente. Então, o que é o trilema de C.S. Lewis? É um argumento apologético clássico que força uma escolha lógica sobre a identidade de Jesus, eliminando a opção neutra de considerá-lo apenas um grande mestre moral. Então, ao lançar esse trilema de C.S. Lewis, a pessoa vai dizer, olha, ou eu acredito que Jesus é filho de Deus, ou ele era um falsário, ou ele era um louco. Mas eu não posso manter essa visão de que ele foi apenas um grande mestre, um grande sábio do passado. Qual que é a origem desse argumento? Esse argumento ele foi popularizado com o livro Cristianismo Puro e Simples, lançado por C.S. Lewis lá em 1942. Talvez se você for muito jovem, adolescente, você não conhece quem é C.S. Lewis. Ele escreveu alguns clássicos da literatura cristã contemporânea, mas talvez fique mais fácil para você conhecê-lo se eu disser que ele é o autor do livro As Crônicas de Nárnia. Então ele é responsável por muita literatura cristã que ficou muito famosa. Mas embora C.S. Lewis seja quem popularizou esse argumento já é
anterior para ele foi desenvolvido por autores do século XIX como Gresham Machen e Watchman Nee. Mas foi o C.S. Lewis que sistematizou esse argumento como nós conhecemos hoje. Bem, qual que é o ponto de partida desse trilema de C.S. Lewis? Ele começa com a observação de que o Jesus que aparece na Bíblia fez reivindicações explícitas de sua divindade. Por exemplo, vamos começar aqui com o nosso verso-chave do estudo dessa semana, João 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, Jesus está falando que ele é a própria vida. Quem dá a vida é Deus. Então, se Jesus é a própria vida, ele está dizendo que ele é Deus. Jesus também diz, eu e o Pai somos um, ou seja, eu estou ligado, eu estou em unidade com o Pai. João 8,58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós estudamos esse texto na semana passada. Jesus aqui está fazendo uma referência à resposta que Deus deu para Moisés, lá no episódio da sarça ardente, quando Moisés disse assim, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E Deus responde, eu sou o que sou. Então Jesus está falando, eu sou o mesmo que apareceu para Moisés naquela sarça ardente, eu sou Deus. Marcos 2, 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A princípio, Jesus falou ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Mas daí os líderes religiosos que estavam em volta questionaram, olha, como é que ele pode dizer que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E como que Jesus responde? Vocês duvidam que eu posso perdoar os pecados? Então, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Ora, para que vocês creem que eu posso fazer algo invisível, que é perdoar os pecados, eu vou fazer algo que é visível, que é fazer um paralítico andar. Então Jesus se apresenta como alguém que perdoa os pecados, o que é uma prerrogativa divina. E por fim aqui, Mateus 14, 33. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, depois que Jesus acalmou a tempestade. E Jesus aceitou essa adoração. E a adoração na Bíblia é devida apenas a Deus. Então, o que nós temos aqui nos registros bíblicos sobre Jesus? Jesus fez reivindicações explícitas da divindade. Se Jesus se posicionou assim, agora nós podemos ir para a estrutura do trilema de C.S. Lewis, que ela é organizada dessa forma. Como Jesus afirmou ser Deus, só restam 3 possibilidades lógicas. Primeira possibilidade, Jesus era lunático, era um maluco, era um louco. Jesus não era Deus, mas acreditava sinceramente que era. Ou seja, ele tinha algum problema psiquiátrico e esse problema psiquiátrico fazia com que ele tivesse alucinações, não pensasse corretamente, manifestasse algum tipo de loucura e acreditasse que era Deus. Ora, se Jesus era louco, suas palavras não têm autoridade moral. Segui-lo seria como seguir um psicótico. Essa é a primeira possibilidade que uma pessoa tem a olhar para Jesus, tal qual apresentado na Bíblia. Ele só pode ser um louco. Qual que é a segunda possibilidade? Jesus pode ser um mentiroso. Às vezes algumas traduções dizem um demônio, um charlatão. Por quê? Porque Jesus não era Deus e sabia que não era Deus, mas enganava deliberadamente as pessoas. Qual é a repercussão dessa proposta? Se Jesus mentia sobre sua identidade, seus ensinos morais, como amar ao próximo, como o perdão, são hipocrisia de um megalomaníaco. Também não são dignas de crédito. Então, eu já vi 2 hipóteses que são incompatíveis com falar Jesus era apenas um grande mestre moral, um sábio da antiguidade. Não, nós temos 3 alternativas. Ou ele era um louco, um maluco, ou ele era um enganador, um falsário, ou terceira alternativa. Jesus era de fato o Senhor, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Jesus é quem disse ser o Filho de Deus encarnado com autoridade divina. E agora, se isso for verdadeiro, então Jesus exige a submissão total de todos os que o conheçam. Então, o que é o trilema de C.S. Lewis? Você vai ter que escolher entre uma dessas 3 opções. Ou Jesus é um lunático, ou ele é mentiroso, ou ele é Senhor, ou é Filho de Deus, ou ele é o Verbo encarnado, a plenitude da divindade. Não existe outras opções além dessas. Portanto,
O trilema de C.S. Lewis força aqueles que falam assim, Jesus é apenas um grande professor da antiguidade, um sábio, força eles a tomarem uma posição. Essa ideia de Jesus como apenas um sábio é incompatível com o que o próprio Jesus falou. Não dá para você sustentar essa opinião em nenhuma hipótese. Jesus não pode ser apenas um simples sábio e fazer reivindicações de que é divino, de que é o próprio Deus. Entendeu? Não existem outras possibilidades além dessas três. E daí aqui, para nós complementarmos isso, por que não existe uma quarta opção? Será que são só aquelas três mesmo? Nós temos um outro grande pensador cristão contemporâneo, William Lane Craig, e ele formulou que talvez existisse uma quarta opção. Qual opção seria essa? A opção de que talvez a história de Jesus foi uma lenda criada pelos discípulos e que, portanto, haveria uma quarta opção que seria a seguinte: talvez o Jesus apresentado na Bíblia não seja o verdadeiro Jesus da história. Ele era um sábio, mas seus discípulos o transformaram em Deus. Portanto, a quarta opção é: esse Jesus da Bíblia é apenas uma lenda criada pelos seus seguidores posteriores. E nós precisamos examinar se essa quarta opção faz sentido. E aqui eu já adianto, não faz sentido pelo seguinte que nós vamos falar agora. Primeiro ponto, nenhum dos contemporâneos viu Jesus apenas como um mestre moderado. A vida de Jesus gerou ódio, terror ou adoração, mas nunca uma aprovação moderada. Isso quer dizer ou que as pessoas amavam Jesus a tal ponto de reverenciá-lo como Deus, ou as pessoas odiavam Jesus e queriam matá-lo. Então, essas duas ocorrências que nós vemos em toda a Bíblia são incompatíveis com a ideia de Jesus apenas como um sábio, apenas como um simples rabi. Não é possível, porque as reações do seu público são sempre reações extremas. Ou eu reverencio Jesus como Deus, ou eu não o reconheço como filho de Deus e quero matá-lo porque ele ameaça o meu sistema religioso. É só isso que nós vemos na Bíblia. Então, a ideia é a seguinte: não se reage a um homem que afirma ser Deus apenas com palmas educadas, com aplausos. A reação é repulsa, medo ou prostração, ou seja, se ajoelhar diante dele como Deus. Essas são as reações diante de Jesus. A reação de neutralidade não é encontrada na Bíblia. Segundo ponto aqui: improvável para judeus monoteístas apresentar Jesus da forma como ele foi apresentado. Porque eles inventariam um Messias que se fez Deus e essa invenção seria terrível, nas palavras de C.S. Lewis, porque seria uma invenção apresentada para quem mais rejeitaria essa ideia. Como assim? Vamos usar palavras mais fáceis. Se eu quero convencer, no primeiro momento, meus compatriotas judeus de que Jesus é uma figura exaltada, e eu preciso inventar uma história para fazer isso, eu tenho que inventar uma história que seja comprada, que seja aceita por quem vai ouvir. Agora, a história de um Jesus que é filho de Deus e que morre crucificado é a história mais improvável de ser aceita por compatriotas judeus. Por quê? Porque Jesus, se fazendo filho de Deus, ele é considerado abominação, ele está quebrando os mandamentos de não terás para si outros deuses. E lembre-se também do que nós estudamos na semana passada. O que dizia a lei de Moisés? Deuteronômio 6, verso 4, a oração do Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, naquele momento havia uma compreensão de divindade una absoluta no judaísmo. Se eu quero apresentar agora uma ideia de divindade composta, o pior lugar para eu fazer essa apresentação é em Israel e para os seguidores do judaísmo. Não faz sentido. Seria a pior estratégia de marketing que alguém poderia inventar e criar. Não faria sentido criar uma lenda com o objetivo de exaltar Jesus, mas apresentá-lo como blasfemo, porque se disse igual a Deus, e maldito. Por que maldito? Porque morreu na cruz. E todo aquele que for pendurado num madeiro é maldito, como diz a lei de Moisés. Então, não faz sentido dizer que os discípulos de Jesus criaram uma lenda de que ele era divino, porque o modo como essa suposta lenda é apresentada no Novo Testamento não é coerente com uma pessoa criando uma ideia para ser espalhada e aceita. Pelo contrário,
a narrativa da vida e da morte de Jesus levantaria suspeitas, levantaria preconceito de todo aquele público judeu. E por fim aqui, por que não faz sentido dizer que os discípulos de Jesus criaram uma lenda? É porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não possuem elementos literários típicos de lenda. Como assim? Quando uma história fictícia é composta, ela carrega em si marcas de ser uma história fictícia. Como assim? Olha, nenhuma lenda deixa uma vida inteira em branco. Já os evangelhos ignoram a infância de Jesus. Então Jesus aparece com 30 anos lá no batismo de João Batista. O que aconteceu antes com ele? A Bíblia não fala, com exceção de Lucas capítulo 2, que narra Jesus sendo apresentado ao templo e Jesus indo para Jerusalém com os 12 anos. Fora disso, o que nós sabemos da vida de Jesus? Não sabemos nada. Então, do ponto de vista literário, os evangelhos são narrativas sobre a vida de Jesus que são mal construídas. Como assim? Eu tenho a infância e a juventude inteira do protagonista principal, do herói, que não é narrado, que não é comentado, que não é detalhado. Pensa se você estivesse compondo uma história ficcional, isso não faz sentido. É um herói que aparece do nada na narrativa, falta alguma coisa, parece que foi mal planejado o relato. Se fosse uma redação na escola, o professor diria isso. Foi mal planejado o seu texto, porque o personagem aparece aqui de uma vez, faltou construir a história dele. Um outro ponto aqui, os evangelhos apresentam uma honestidade embaraçosa, o que não é característica de narrações que são compostas, que são fictícias. Então, o que é honestidade embaraçosa? Os discípulos são retratados como covardes, eles fogem quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus quando ele é confrontado e depois chora, ao passo que, nas lendas, os heróis são glorificados, são apresentados como aqueles que fazem coisas muito grandes, muito surpreendentes, muito impactantes. Já os personagens da Bíblia, os próprios discípulos que escreveram a história de Jesus, eles se apresentam de modo, muitas vezes, vergonhoso. Outro ponto aqui, o papel das mulheres. As mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. Isso traria muito descrédito se fosse uma lenda que precisasse circular, ser aceita, ser vendida, ser comprada pelo público. Por quê? As mulheres não tinham credibilidade como testemunha. Isso era inaceitável no primeiro século. O testemunho feminino era inválido nos tribunais. Qual é a lógica do evangelho? É a lógica contrária à cultura. As primeiras testemunhas, aprove a Deus que fossem mulheres. Então, isso que se chama de honestidade embaraçosa dos evangelhos. Eles são honestos demais ao ponto de trazerem em si elementos que gerariam assim um certo descrédito, um certo preconceito, uma certa repulsa pela cultura em que eles estavam inseridos. E por fim aqui, os relatos sobre Jesus, eles não possuem um estilo literário. O que eu quero dizer com estilo literário? Quando você vai numa livraria e existem ali os romances como gênero literário, existem ali os livros de ficção, o que o leitor busca ao ler uma história de ficção é se divertir, é ter um prazer intelectual de ver cenas muito bem descritas, é ter um prazer intelectual de ver como o autor daquela obra lida bem com as palavras, como ele trabalha rimas, figuras de linguagens, vocabulário rico. É isso que se espera de uma obra literária composta, uma beleza artística. Mas quando nós vamos para os evangelhos, nós não vemos isso. É um texto muito conciso, é um texto seco, é um texto rápido, é um texto que não foi escrito para o deleite intelectual do leitor, mas sim um texto para ser informativo. E aqui nós podemos fazer uma comparação que é muito interessante. Este primeiro parágrafo aqui, ele traz a narrativa da morte de Buda. E aqui o segundo parágrafo é o texto de Marcos 15, que fala sobre a morte de Jesus. Então nós vamos comparar a descrição da morte de Buda com a descrição da morte de Jesus, para que esse aspecto aqui do estilo literário ou não literário fique mais claro. Veja aqui o relato da morte de Buda.
Então, só para contextualizar, Buda pede ao seu discípulo, ao seguidor, que faça um leito para ele no meio de um bosque. Então, a cena acontece o seguinte: e daquelas árvores sal gêmeas fora de época, brotaram flores em abundância que caíram sobre o corpo do Tathagata, dispersando-se e cobrindo seu corpo, homenageando-o. Flores divinas da árvore de coral caíram do céu. Sândalo divino caiu do céu, dispersando-se e cobrindo o corpo do Tathagata, homenageando. Música e canções divinas se ouviam no céu em homenagem ao Tathagata. Então veja aqui que essa descrição da morte de Buda, ela possui muitos aspectos de literaturalidade. Por quê? Porque é o texto bem trabalhado, são evocadas imagens visuais, são evocados sons, a cena é esteticamente descrita. Isso é característica de texto literário. Agora vamos ler o Evangelho falando da morte de Jesus. Veja que é um texto muito mais seco, um texto conciso, direto ao ponto, informativo. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Dado jornalístico. Horário em que aconteceu. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre. Provavelmente, essa esponja era um utensílio de limpeza de um banheiro público. Foi com isso que deram vinagre para Jesus beber. Então note aqui, enquanto a morte de Buda é grandiosa, é algo assim que cai pétalas de flor, que cai sândalo do céu, que tem música angélica, a morte de Jesus é algo brutal, é algo sujo. Os discípulos têm Jesus como um herói, mas aqui ele está sendo apresentado como o maior perdedor possível, que mesmo na sua morte é humilhado de todas as maneiras, que recebe na sua boca uma esponja sanitária. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Ou seja, estão zombando dele. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós temos um texto seco, um texto que se parece mais com um texto jornalístico do que com um texto literário e ficcional. Portanto, com base em todos esses elementos, nós podemos dizer que não faz sentido dizer que talvez o Jesus apresentado na Bíblia não seja o verdadeiro Jesus histórico, mas os seus discípulos o transformaram em Deus, sendo que ele mesmo próprio não teve essa pretensão. Essa alegação não se sustenta. Por quê? Porque nós acabamos de ver 3 razões pelas quais os evangelhos não foram escritos como texto ficcional, mas sim como texto jornalístico, que tem o objetivo de informar e não de entreter o leitor. Tudo bem? Então, finalizando aqui, nós acabamos essa parte do trilema de C.S. Lewis. E agora, por fim, nós vamos ao terceiro e último fundamento da messianidade e da divindade de Jesus, que são os testemunhos históricos. E a lição trabalhou isso na parte de terça-feira, e ela apresentou 7 fontes não cristãs que atestam a existência histórica de Jesus. Quem foi citado aqui na lição? Tácito, Plínio, Suetônio, Talmude, Luciano, ali o nome está incompleto, deixa eu ler por completo aqui o nome dele, Luciano de Samosata, Marbar Serapião e o historiador Talo. Esses são historiadores do 1º e do 2º século, ou seja, eles estão cronologicamente perto dos eventos do surgimento do cristianismo e mesmo da morte de Jesus. Então são muitos testemunhos históricos de fontes não cristãs. Isso é importante, porque se eu falo do meu partido e do meu grupo, o meu testemunho não tem tanto valor. Mas se um descrente, alguém de fora do grupo, fala sobre o que o grupo também fala, isso é muito mais relevante. Então, note o seguinte aqui: não se envergonhe, não se intimide quando surgirem acusações contra o cristianismo, acusações do tipo: Jesus nunca existiu, isso é só um mito. Essas são acusações do século XVIII, do século XIX, que já foram superadas
com base nos conhecimentos que se tem hoje. Hoje, entre os pesquisadores sérios, mesmo que não sejam cristãos, mesmo que sejam ateus, é um consenso de que Jesus de fato existiu. Agora, o que eles não aceitam é que ele existiu e foi Deus, que é exatamente o tema que nós estamos discutindo aqui. Então, não se acovarde diante dessas falsas acusações de que Jesus não é um personagem histórico, ele é apenas um mito que foi criado, de maneira alguma. Existem mais fontes e fontes mais confiáveis sobre Jesus do que sobre a vida de Alexandre o Grande, do que sobre a vida de Sócrates, do que sobre a vida de Pitágoras. E muitas vezes nós nos colocamos assim numa posição de inferioridade, como se nós estivéssemos crendo e pregando de uma mensagem que não tem evidências suficientes. Pelo contrário, Jesus é reconhecido mesmo por aqueles não cristãos do primeiro e do segundo século. A lição citou esses autores e não compensa que eu leia aqui, porque você já tem o texto da lição na sua casa aí com você, mas eu achei por bem acrescentar um outro testemunho histórico. Esse é o testemunho de Flávio Josefo. Quem foi Flávio Josefo? Foi um escritor e um historiador judeu que viveu entre o ano 37 e o ano 103 depois de Cristo. Então note que interessante, Jesus morre no ano 31 e Flávio Josefo nasce no ano 37. Então Flávio Josefo está bem perto ali da vida de Jesus. Flávio Josefo foi contemporâneo dos discípulos e apóstolos de Jesus. E ele escreveu uma obra muito vasta sobre a história dos judeus e especialmente sobre a guerra dos judeus contra os romanos. E aqui em especial eu quero ler com vocês um texto que aparece no livro Antiguidades Judaicas. Esse texto é muito interessante e diz o seguinte: por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, se é que na realidade se pode chamar de homem. E por que Josefo faz essa hesitação aqui? Porque nós vamos ver que ele fala que Jesus fez feitos extraordinários. Pois ele era obreiro de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente a verdade. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado Messias. Embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessaram de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Então, esse é mais um testemunho histórico sobre Jesus, e ele é interessante porque Flávio Josefo admite feitos extraordinários de Jesus. Agora, note o seguinte, por que Flávio Josefo descreve Jesus como obreiro de feitos extraordinários? Josefo não era seguidor de Jesus. E isso que é interessante. Se ele fosse seguidor de Jesus, era esperado que ele falasse e enaltecesse as obras de Jesus. Mas Josefo não era seguidor de Jesus. Josefo era judeu e até mesmo da linhagem sacerdotal. Então ele não teria interesse em repetir o testemunho dos feitos de Jesus, a menos que fossem históricos o bastante para serem mencionados. E aqui que está o ponto interessante. Josefo é historiador, Josefo é um cronista, e o fato dele narrar os feitos de Jesus significa que isso era algo consolidado entre as pessoas da época. Eram fatos que eram contados e recontados na rua, contados dos mais velhos para as crianças, eram fatos que estavam presentes ali naquela comunidade e, portanto, Josefo menciona como história. Então, nós chegamos aqui à conclusão desse tópico e vimos que Jesus, então, a sua messianidade é atestada pelas profecias cumpridas. Também o trilema de C.S. Lewis nos leva a reconhecê-lo como Deus. Caso contrário, nós só temos duas opções: ou ele era um louco ou um mentiroso, mas meramente um mestre, um sábio da antiguidade de forma alguma. Não há espaço para essa opinião. E, por fim, os testemunhos históricos que também atestam a messianidade de Jesus. Visto isso, nós chegamos na nossa conclusão. O que nós vamos fazer com todas essas informações? Qual que é a relevância disso para mim e para você? Nós acabamos de ver que as evidências apontam para a divindade de Jesus. E você pode falar: ótimo, eu de fato creio em Jesus, que ele é Deus, que ele é o Verbo encarnado, está tudo bem para mim. Apenas reforçou aquilo em que eu criei até o momento. Mas o grande ponto da nossa conclusão é o seguinte: não basta crer que ele foi Deus em carne humana. Não é suficiente. E por que não é suficiente apenas uma crença intelectual na pessoa de Jesus como Filho de Deus? Porque quando nós olhamos para a Bíblia,
até os demônios creem. Veja, por exemplo, esse texto de Marcos, capítulo 3:11. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Até os demônios reverenciavam Jesus como o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Mas crer não basta, não é suficiente. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, a religião que Cristo veio oferecer não é uma religião meramente intelectual. Sim, faz parte crer, faz parte a construção intelectual, mas a partir dessa crença teórica é necessário que isso tenha uma mudança prática na sua vida. E esse aqui é o próximo e último ponto. O que eu tenho que fazer? Sim, eu preciso crer em Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Verbo encarnado. Mas eu também preciso seguir o que disseram os seus discípulos que pregaram a sua mensagem. Qual foi a pregação de Pedro depois de dizer que Jesus é o Filho de Deus que foi crucificado e ressuscitou? Qual é a conclusão que ele apresenta depois dessa mensagem? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Não adianta eu crer que Jesus é o Filho de Deus se eu não me arrepender dos meus pecados e se eu não me converter. Arrependimento é mudar de opinião sobre o que você faz ou deixa de fazer. Antes você achava que tal comportamento era correto. Agora que você conheceu a mensagem e a pregação, você tem certeza que é errado. Você mudou de opinião. E o que é conversão? Conversão é mudar de prática. Antes a sua vida seguia por aqui. Agora você se arrependeu e a sua vida vai seguir por aqui. As suas obras vão ser diferentes. Então, não basta uma mera compreensão teórica e intelectual de Jesus. Isso tem que repercutir na prática, nos meus pensamentos e nas minhas ações. E quando nós falamos de repercussão prática, nós estamos falando aqui do fruto do Espírito. Essa compreensão das verdades abstratas e intelectuais tem que moldar o meu caráter. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E agora veja o verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Não dá para crer em Jesus de maneira abstrata. Crer em Jesus me exige um compromisso. O compromisso de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso significa que de nada adianta eu confessar Jesus Cristo é o Senhor, mas não ter domínio próprio, mas não ter mansidão, mas não ser bondoso, mas não manifestar alegria, paz de espírito e amor com os outros. Crer em Jesus me compele a uma mudança de caráter. Eu preciso ser amoroso, eu preciso ser contente, alegre, eu preciso ter paz, eu preciso fazer o bem para os outros, eu preciso ser manso e eu preciso ter domínio próprio. Nós cremos em Jesus, verdade teórica e abstrata, e essa crença deve levar a uma mudança do nosso caráter. Que essa seja a realidade da minha vida e da sua também. Deus abençoe você, foi um prazer realizar esse estudo na sua companhia e nos vemos na semana que vem. Até lá!